A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor Mapim, que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, né? E com a sua digníssima esposa irmã Luzia. E eu sou o presbítero irmão Claudinho, estarei discorrendo com vocês nesses poucos minutos que nos restam. Prometo que é no máximo 20 minutinhos, 25 minutos menos, tá? Não saia daí. E quando nós olhamos aqui para a lição de número 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Olha que coisa maravilhosa. Texto áureo. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, e verso de número 15. Que coisa maravilhosa, em Hebreus capítulo 13 e verso de número 15. E a verdade prática, ela é: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quanto pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. E nós não vamos ler a leitura aqui, porque a leitura bíblica está em Levítico, no capítulo 7, do versículo 11 ao verso 21. E nós vamos discorrer aqui sobre essa lição importante. Vou comentar sobre algumas ofertas do livro de Levítico e algumas personagens também que se destacou na história por fazer alguns votos e honrar a Deus com as suas promessas. Meus queridos e amados irmãos, estamos na presença do nosso eterno Deus. Quando nós olhamos aqui para esse aspecto, nós vemos aqui a voluntariedade de oferta pacífica. É bem evidente no livro de Levítico. A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada com ações de graça, ou seja, meus queridos, louvores. O salmista, ele se expressa que nós temos que louvar e bendizer o teu santo nome. O salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria. Então é importante nós servir ao Senhor com alegria na sua presença gloriosa. E nós vemos aqui os tipos de ofertas pacíficas, entre elas aqui se destaca aqui a ação de graça, votos e também ofertas movidas. São vários tipos de oferta, mas eu quero trazer aqui para vocês as 5 ofertas de Levítico que retratavam aqui. Olhando aqui para o tópico número 1, quando nós olhamos aqui, a Bíblia apresenta todos nós como antes pecadores, vivendo num estado antes vivia no morte espiritual e destinada à morte física e eterna. Nós vivíamos debaixo da morte, nós estávamos separados da comunhão com Deus e incapazes de restaurar sozinho essa comunhão que dá a vida, como nós olhamos para Romanos no capítulo 5, verso 12. E nós vemos aqui que a sentença da morte pesa sobre nós por causa da nossa identificação com a queda de Adão, como está em Romanos no capítulo 5 e do verso 4, a nossa rebelião contra Deus, como está em Colossenses no capítulo 1 e do verso 20 ao 22, e o nosso pecado constante, como está em Gênesis no capítulo 6 e do verso 5, e Romanos no capítulo 3 e do verso 10. Mas ninguém precisa continuar nessa situação. Ao mesmo tempo, é o que contou Adão a Eva, os terríveis consequências que o seu pecado traria sobre eles. Deus revelou o seu plano para salvá-lo, como está em Gênesis no capítulo 3 do verso 15. Ele tomaria sobre si o castigo do pecado de cada um que foi feito e renovaria a comunhão rompida. No plano foi completo, quando Jesus Cristo
Deus encarnado se ofereceu por nós, como está em Hebreus, no capítulo 9 e do verso de número 10. Desde os primeiros capítulos de Gênesis do Antigo Testamento, irmãos, prevê essa oferta perfeita. Depois de Adão e Eva terem pecado diante do Senhor, Deus fez o primeiro sacrifício. Ele usou peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. O seu ato, ele demonstrou também suplicamente, o seu ato também demonstrou simbolicamente, como está em Gênesis, no capítulo 3, do verso 21. A partir deste ponto, as pessoas parecem ter compreendido que Deus requeria um sacrifício de sangue para cobrir os pecados e começar a levar a oferta. Gênesis capítulo 14, verso 3 ao verso de número 5. Registram o sacrifício do cordeiro por Abel. Noé ofereceu o animal para mostrar a sua gratidão depois do dilúvio, como está em Gênesis no capítulo 8 do verso 20. Abraão, Isaque e Jacó construíram altares e sacrificaram a Deus onde quer que acampavam, ou que acampassem, como está em Gênesis no capítulo 12, verso 8. Séculos mais tarde, quando Deus deu a Moisés as instruções detalhadas para a adoração a Israel, eles tinham constituído um sistema de ofertas sacrificiais que eram apresentadas no livro de Levíticos. Deus deu ao povo esse sacrifício para prepará-los para um supremo sacrifício que o Messias faria, a fim de pagar de uma vez por todas pelos pecados. Cada sacrifício salienta a necessidade de todos e a provisão misericordiosa de Deus a cada um, que é um cheio de simbolismo espiritual. Quando nós vemos aqui o holocausto, como está em Levíticos, no capítulo 1 e do verso de número 3 ao 7, nós olhamos aqui, meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de fazer um relato aqui sobre alguns tipos de ofertas e holocausto. Para o holocausto, que era exigido um animal doméstico, macho, sem defeito, em lugar de um animal selvagem, que custaria pouco ao ofertante. Geralmente seria usado um boi, um carneiro, um bode, mas os adoradores pobres poderiam ofertar pombos, rolinhas e para Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 ao 24, como também em 2 Coríntios, no capítulo 8, do verso de número 9. Cada ofertante tinha que se identificar com a sua própria oferta. Eles deveriam substituí-los se eles quisessem. Está em Levítico 1 ao verso 4. Animal inteiro deveria ser consumido pelo fogo para apresentar a tremenda santidade de Deus ao lidar com o pecado. E essa oferta tipifica claramente a oferta voluntária de Cristo como um Cordeiro de Deus e de total obediência ao Pai. Ele sofreu castigo que dos nossos pecados. A oferta também simbolizava a apresentação voluntária do adorador a Deus. Somente identificamos com Cristo a nossa oferta. Isso está em Efésios, no capítulo 5 e do verso de número 2, como também está em Hebreus, no capítulo 10, do verso de número 10. E podemos ser purificados dos nossos pecados e tornar-nos sacrifícios vivos para Deus, como está em Romanos, no capítulo 2 e do versículo 1 até o verso de número 2, que eu vou ler com você. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do vosso Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é o que Deus exige de nós. A oferta de Deus, a oferta de manjares, de cereais, como está em Levítico, no capítulo 2, do versículo 1.
até o verso de número 16, a oferta de manjares era a oferta preparada e apresentada a Deus como uma refeição. Uma parte de cada oferta pertencia ao sacerdote. A oferta mostrava a gratidão dos adoradores, claro, né, a Deus por suprir de alimentos para sustentar as suas vidas físicas. Ao fazer as ofertas, eles estavam oferecendo simbolicamente a Deus pelos dons das suas vidas, mas a oferta tinha um significado ainda mais profundo. Elas falavam das provisões divinas por meio de Cristo para a vossa vida espiritual, como está em Colossenses, no capítulo 3, do verso 4. Nos diz que Cristo em nossa vida, certos ingredientes da oferta representavam uma faceta de sua provisão para nós. A flor da farinha representava a sua perfeição. O incenso aromático, a fragrância, que representa a fragrância da sua vida. A ausência de fermentos, citada na Escritura como símbolo do pecado, como está em Mateus, no capítulo 16, do verso 6, mostrava que ele estava totalmente livre da corrupção. O sal falava do seu poder para preservar e purificar. Olha que coisa maravilhosa! O sacrifício pacífico, como está em Levítico, no capítulo 3 e do verso 1 ao 17, vou falar sobre o sacrifício pacífico. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão. Nesta oferta voluntária, um animal de sangue era importante. O adorador oferecia um bode ou um cordeiro macho, e era a única oferta da qual o ofertante poderia comer, enquanto compartilhava as refeições com os sacerdotes, às vezes com os outros adoradores. Era como se Deus fosse um anfitrião, né, da mesma comungando com todos que estavam presentes ali. A oferta pacífica representa a comunhão entre Deus e o homem, tornada possível pelo meio do Senhor Jesus Cristo, que ele aponta para aquele que é a nossa paz, como está em Efésios capítulo 2, versículo 14, o que fez a paz pelo seu sangue na cruz, como está em Colossenses, no capítulo 1 e do verso de número 20. Então, meus queridos irmãos, olhamos aqui para a oferta pacífica e vamos aqui, meus queridos, para a oferta de pecados, né? Como está em Levíticos, no capítulo 4, do versículo 1 até o verso de número 13, né? A oferta pelo pecado, algumas vezes a oferta pela culpa, era obrigatória. Tinha como objetivo a expiação de pecados quando a instituição fosse impossível. Só podia ser feita quando o ofertante não tivesse pecado deliberadamente, mas por ignorância ou negligência. A classe do ofensor determinava o tamanho e o valor da oferta. Sacrifícios maiores eram requeridos pelo pecado dos sacerdotes ou de toda a congregação, visto que tais pecados afetavam um círculo mais amplo ou um príncipe ou para todo o povo comum. Como era feita a oferta pelo pecado, o sangue era aspergido no tabernáculo na frente do véu, colocado sobre os chifres do altar e derramado sobre a base para representar a ocultação do pecado. E esta oferta prefigura o perdão por meio do sangue de Cristo, como está em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 12 e 14. Como também está em 1 João, no capítulo 1, versículo de número 9. A parte maior da oferta era queimada fora do arraial. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós fora da porta, como está em Hebreus, no capítulo 13, e do versículo 12. Quando se tornou a suprema oferta pelo pecado, como está em 1 Coríntios
aliás, 2 Coríntios, melhor dizendo, no capítulo 5 e do versículo 21. E aqui falamos sobre a oferta pelos pecados. E isso é importante, meus queridos. Nós vamos continuar falando aqui sobre algumas características ainda. Falamos sobre a oferta de pecados, tá certo? Meus amados irmãos, continuando aqui, em Levítico 5, 14 e 7, esta oferta de animais, que eu estou dando uma sequência sobre a oferta de animais, era apresentada pelo pecado daqueles que intencional ou não, pelos quais os ofensores poderiam fazer restituição, caso havia necessariamente. O pecador tinha primeiramente reconhecer o seu eu, e depois ele, quando levava a oferta, devia apresentar-se aos sacerdotes como pagamento total do seu débito para com o ofendido, como acréscimo de quinto. Uma vez feito o pagamento, a dívida quitada, e o ofertante receberia o pleno perdão, desde a oferta, como o pecado, Isaías 53 e 10. Ele não só aceitou o castigo pelo pecado, como também ele fez a sua justiça, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5 e do verso de número 21. Então aqui nós temos duas sequências sobre a oferta pelo pecado. Porque não somos mais feitos sacrifícios. Olha que coisa interessante. Agora eu quero terminar aqui, meus queridos irmãos. Aliás, quero falar para vocês aqui por que não são mais feitos sacrifícios hoje na atualidade. Por quê? Como a oferta de um cordeiro perfeito de Deus, o sistema sacrificial terminou. O próprio Deus abriu um caminho para o perdão e a restauração da comunhão do homem com Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, podemos desfrutar do acesso direto ao Pai, como está em João, no capítulo 10 e do verso 27. Não há mais necessidade de um sacerdote para representar-nos perante Deus, como está em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, podemos nos aproximar do trono de Deus para receber perdão de pecados, assim como a ajuda e orientação de todos os problemas da vida, como está em Hebreus, no capítulo 4 e verso 14, como também em 1 João, no capítulo 2 e do versículo 1 ao 2. E não precisa mais de rituais, não precisa mais estar debaixo da lei, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo da graça divina, e nessa dispensação da graça não precisa viver debaixo da lei, não precisa estar debaixo de sacrifícios, simplesmente debaixo da graça que é o Senhor Jesus Cristo, que ofereceu ali na cruz, a célula que nos condenava, ele cravou aí na cruz do Calvário. Aí, queridos e amados irmãos, e o interessante que eu quero falar para vocês aqui, uma coisa interessante, que só fazendo aqui um rápido resumo, ainda terminando aqui o tópico de número 2 da lição, um resumo do tópico 2 aqui para nós concluir essa parte, para entrar no tópico 3. Quando nós olhamos aqui para Jacó, essa personagem, ele disse: se Deus for comigo e guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornar em paz a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Gênesis capítulo 21 e verso 20 em diante. E essa personagem aponta para toda a história, Jacó. Também uma outra personagem, Ana. Diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 11, Senhor dos Exércitos, se benegadamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares da tua serva, e não esquecer da tua serva, e a tua serva deres um filho varão, e o Senhor que darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela fez um voto e cumpriu com a sua palavra. Davi no Salmo 22 e do verso 25, o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que me temem. Olha que coisa, Davi também se apresenta aqui nessa personagem como a pessoa de Davi. E olhamos aqui, meus queridos amados irmãos, já indo para a conclusão do tópico, indo para 3 e a conclusão.
a natureza e o propósito de sacrifício pacífico estão aqui, mas indistintamente abertos eles eram oferecidos primeiro em gratidão ao povo, em misericórdia ao povo, em gratidão, como recuperação de uma intimidade, de uma provisão de vinhado ao livramento, à redenção. Olha, tudo que há especificado no Salmo 107, e por estas coisas os homens são convocados a oferecer sacrifício de gratidão. Segundo, característica ou cumprimento de alguns votos que de um homem, quando eles estavam em aflição, eles menosprezavam de uma forma negligência. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para todo esse aspecto, a terceira característica de súplica por misericórdia especial, um homem, ele poderia fazer o quê? E o interessante, meus queridos irmãos, que esta lição é uma lição recheada. E quando nós olhamos para todas estas ofertas, nós vemos todo esse aspecto, quando a pessoa oferece o melhor para Deus. Quando nós oferecemos o melhor para Deus, nós temos a prestar o que nós devemos apresentar a Deus. Nós não podemos fazer nada de qualquer jeito, nós temos que oferecer a melhor oferta para o Senhor nosso Deus. E essa é a lição de número 10. Mas não fica só aqui, porque aqui é somente um resumo pelo qual eu disse aqui para vocês aqui sobre as ofertas. Mas sabe de uma coisa? Precisamos sim de estar atento a tudo quanto isso. Mas aqui é um resumo da Escola Bíblica Dominical e não ficamos somente por aqui. Ei, você que não é um aluno exemplar da Escola Bíblica Dominical, seja um aluno participante, participa. Toda a escola pelo domingo de manhã na Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem a Escola Bíblica Dominical. Se você não é matriculado, pai, matricule, questione o professor cara a cara, faça suas perguntas, tire as suas conclusões, porque aqui é somente um resumo, tá certo? Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial e até a próxima, se Deus nos permitir, em Cristo Jesus. A paz em nome do Senhor.